O consumo excessivo de conteúdo sexual digital raramente se apresenta como um problema no início. Ele surge como curiosidade, como distração, como algo aparentemente inofensivo e privado. Mas o que começa pequeno pode se tornar um hábito silencioso, repetitivo e profundamente condicionante. O perigo real não está apenas no conteúdo em si, mas no efeito acumulado que ele produz na mente, no comportamento e na forma como a pessoa passa a se relacionar consigo mesma e com os outros. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo direto, educativo e baseado em ciência e filosofia te ajuda a compreender melhor a mente humana, deixe o like no vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. E se inscreva no canal, porque aqui o foco é autocontrole, clareza mental e força interior, sem ilusões. Do ponto de vista da neurociência, o vício em estímulos eróticos online está diretamente ligado ao sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema é regulado principalmente pela dopamina, um neurotransmissor associado à motivação, ao desejo e à antecipação de prazer. Quando uma pessoa consome esse tipo de material de forma repetida, frequente e prolongada, ocorre uma estimulação intensa e artificial desse sistema. O cérebro não distingue bem estímulos naturais de estímulos digitais altamente intensificados. Ele responde da mesma forma. Com o tempo, essa superestimulação leva a um processo conhecido como dessensibilização. Isso significa que o cérebro passa a precisar de estímulos cada vez maiores para alcançar o mesmo nível de excitação ou satisfação. O resultado é uma perda gradual de interesse por experiências reais, mais simples e naturais. Esse processo afeta diretamente a motivação. Estudos em neurociência mostram que níveis constantemente elevados de dopamina artificial reduzem a sensibilidade do cérebro ao prazer cotidiano. Coisas que antes geravam satisfação, como conquistas pessoais, interação social, exercício físico ou intimidade real, passam a parecer sem graça ou insuficientes. A pessoa não perde a capacidade de sentir prazer, mas perde a intensidade e a constância dele. Na vida pessoal, isso se manifesta como apatia, procrastinação e dificuldade de concentração. A mente fica treinada para recompensas rápidas e intensas, o que torna tarefas que exigem esforço prolongado mais difíceis de sustentar. O cérebro aprende a evitar o desconforto e a buscar alívio imediato. Com o tempo, isso enfraquece a disciplina e a capacidade de persistir. Nos relacionamentos, os efeitos são ainda mais sensíveis. O consumo excessivo de material sexualizado na internet cria expectativas irreais sobre intimidade, aparência e comportamento. A mente passa a associar excitação a estímulos específicos, muitas vezes distantes da realidade. Isso pode gerar dificuldade de conexão emocional, comparação constante e redução da satisfação com parceiros reais. Não por falta de afeto, mas por condicionamento neurológico. Outro efeito importante é a fragmentação da atenção. A exposição repetida a estímulos visuais rápidos e variados treina o cérebro para buscar novidade constante. Isso prejudica a capacidade de permanecer presente, de manter foco e de sustentar vínculos profundos. A pessoa pode estar fisicamente presente, mas mentalmente dispersa. Do ponto de vista emocional, o ciclo do vício costuma seguir um padrão: estímulo, alívio momentâneo, queda de dopamina, sensação de vazio ou frustração e repetição. Esse ciclo reforça a dependência não porque o prazer seja duradouro, mas porque o cérebro passa a buscar o alívio do desconforto que ele mesmo criou. Não é prazer pleno, é regulação emocional artificial. A neurociência também aponta alterações no córtex pré-frontal, região responsável por tomada de decisão,
autocontrole e planejamento. Quando essa área é constantemente sobrecarregada por impulsos, sua capacidade de inibição diminui. Isso explica por que muitas pessoas sentem dificuldade em parar, mesmo quando querem. Não é fraqueza moral, é um cérebro condicionado por repetição. Com o tempo, esse tipo de dependência pode afetar a autoestima, a percepção de si e a confiança. A pessoa começa a se sentir dividida entre o que faz e o que gostaria de fazer. Essa incoerência interna gera desgaste psicológico. O silêncio sobre o tema, muitas vezes por vergonha, reforça o isolamento e dificulta a mudança. É importante deixar claro, falar sobre esses riscos não é moralismo, é informação. O cérebro humano é adaptável, mas também é moldável pelo ambiente e pelos hábitos. O que você repete, você fortalece. O que você reforça, você se torna. A boa notícia é que o cérebro possui neuroplasticidade. Isso significa que, ao reduzir ou interromper o consumo de estímulos artificiais, com o tempo, a sensibilidade ao prazer natural pode ser restaurada. A motivação retorna gradualmente, a clareza mental melhora, a capacidade de conexão se fortalece. O primeiro passo é consciência. O segundo é redução de exposição. O terceiro é substituir estímulos artificiais por hábitos que exigem esforço real e geram recompensa natural. Atividade física, rotina estruturada, sono adequado e períodos de silêncio mental ajudam o cérebro a se reequilibrar. O consumo compulsivo de conteúdo sexual digital não destrói a vida de forma imediata, mas pode corroê-la lentamente, afetando foco, motivação, relacionamentos e percepção de si mesmo. Entender isso não é motivo para culpa, mas para responsabilidade. Não se engane, esse tipo de dependência não é um detalhe da sua rotina. É um treino diário de fraqueza interna. Cada repetição reforça um padrão mental que ensina o cérebro a fugir do esforço, a evitar o confronto consigo mesmo e a buscar alívio rápido sempre que surge qualquer desconforto. Isso cobra um preço, sempre cobra. Enquanto você se entrega a estímulos artificiais, algo em você enfraquece. Não de forma visível, não de uma vez só, mas em pequenas concessões diárias. A disciplina vai sendo trocada por desculpas, a clareza por distração, a ambição por conforto. E quando você percebe, está vivendo abaixo do seu potencial. Não porque não é capaz, mas porque se acostumou a não exigir nada de si. Esse hábito ensina o cérebro a confundir desejo com necessidade. E quando isso acontece, você deixa de comandar suas escolhas. Passa a reagir. Reagir ao tédio, reagir ao estresse, reagir ao vazio. Um homem ou uma mulher que vive reagindo não constrói nada sólido. Apenas apaga incêndios internos que nunca terminam. O estoicismo sempre foi claro sobre isso. Quem não governa a si mesmo será governado pelos impulsos. Epicteto dizia que a liberdade começa quando você para de ser escravo do que sente vontade de fazer o tempo todo. Marco Aurélio lembrava que a mente deve obedecer à razão, não aos estímulos externos. Nada disso é abstrato, é prática diária. A dependência de estímulos sexualizados online mina a capacidade de permanecer firme diante do desconforto. E a vida real é feita de desconforto. Crescer dói, construir dói, permanecer consistente dói. Quem foge constantemente dessa sensação passa a temer qualquer desafio que não ofereça recompensa imediata. E não adianta fingir que isso não afeta sua postura, sua presença, sua energia. Afeta. Pessoas disciplinadas sentem, relacionamentos sentem, o próprio corpo sente. A mente perde densidade, a vontade perde força, o silêncio interno desaparece. O mais perigoso não é o hábito em si, é a normalização dele. É tratar como algo comum aquilo que claramente enfraquece sua capacidade de escolher com lucidez.
é rir do próprio autocontrole perdido. É chamar de normal aquilo que está roubando seu foco, seu tempo e sua firmeza. Se você quer respeito dos outros e de si mesmo, precisa começar cortando aquilo que te torna previsível, reativo e dependente. Autodomínio não nasce do conforto. Nasce da decisão consciente de dizer não ao que é fácil e sim ao que é necessário. O cérebro aprende rápido, mas também desaprende quando você impõe limites claros. Cada dia, sem ceder, fortalece a região da mente responsável por decisão e controle. Cada escolha firme reconstrói a confiança interna. Não é instantâneo, é cumulativo. E exatamente por isso funciona. Você não precisa de mais estímulo, precisa de mais comando interno. E lembre-se, quem domina os próprios impulsos não precisa provar nada para ninguém. Vive em silêncio, age com consistência e constrói resultados que não precisam ser anunciados. Além dos efeitos mentais e comportamentais, existe algo que muda silenciosamente quando alguém vive preso a esse tipo de estímulo: a presença. Alguns chamam de aura, outros de energia, outros apenas de postura interna. O nome pouco importa. O efeito é real. Pessoas com autocontrole transmitem estabilidade. Pessoas dominadas por impulsos transmitem inquietação. Isso não é misticismo barato. É comunicação não verbal. É coerência interna refletida para fora. Quando a mente está fragmentada, o corpo denuncia. O olhar perde firmeza. A postura perde peso. A fala perde convicção. A chamada aura nada mais é do que a soma do seu estado mental, emocional e físico em repouso. É aquilo que você transmite quando não está tentando impressionar. E hábitos que drenam foco, disciplina e clareza enfraquecem essa presença. Você pode não perceber conscientemente, mas os outros percebem. Quem vive refém de estímulos artificiais costuma carregar uma tensão silenciosa, um excesso de antecipação, uma inquietação difícil de explicar. Isso cria uma energia dispersa, instável. Em ambientes sociais, essa instabilidade é sentida como insegurança, carência ou desconexão. Não porque a pessoa seja inferior, mas porque está desalinhada internamente. O estoicismo sempre tratou disso de forma prática. Quando a alma está em ordem, o exterior se ajusta. Marco Aurélio falava sobre manter o hegemonikon, o centro governante da mente, firme e limpo. Quando esse centro é constantemente invadido por impulsos repetitivos, a autoridade interior enfraquece. E sem autoridade interna, não há presença sólida. A aura de alguém disciplinado é silenciosa, não pede atenção, não busca validação. Ela ocupa espaço sem esforço. Já a aura de alguém dependente de estímulos vive em fuga. Fuga do silêncio, fuga do tédio, fuga de si mesmo. E essa fuga contínua cria um ruído interno que transborda para fora. Isso também explica por que, ao reduzir esses hábitos, muitas pessoas relatam se sentir mais centradas, mais inteiras, mais firmes. Não é magia, é o sistema nervoso saindo do estado constante de excitação artificial e voltando ao equilíbrio. O corpo relaxa, a mente desacelera, a presença se adensa. Quando você corta excessos, sua energia deixa de vazar, sua atenção deixa de se fragmentar, seu silêncio interno começa a pesar, e pessoas com silêncio interno forte impõem respeito sem elevar a voz. Não precisam se exibir, não precisam provar nada, elas simplesmente estão. A verdadeira força não grita, ela sustenta. Se você quer uma presença mais forte, uma aura mais estável e uma mente mais respeitável, o caminho não é adicionar mais estímulos, é remover o que te enfraquece. Autodomínio não só organiza o cérebro, ele organiza tudo ao redor.
Quem governa os próprios impulsos, limpa a própria presença. E quem limpa a própria presença, muda a forma como o mundo responde. Antes de encerrar, fique com uma verdade que muitos evitam encarar. Ninguém é obrigado a respeitar alguém que não se respeita. O mundo responde à postura interna que você sustenta todos os dias, não às intenções que você diz ter. Se seus hábitos te enfraquecem, sua presença enfraquece junto. E a vida cobra isso em silêncio, nas oportunidades que não vêm, nas conexões rasas, na sensação constante de estar aquém do que poderia ser. Não existe neutralidade quando se trata de autocontrole. Ou você está construindo domínio interno, ou está treinando a própria queda. Cada concessão repetida ensina o cérebro a ceder mais rápido da próxima vez. Cada limite imposto ensina a mente a obedecer. No final, você vive exatamente o nível de disciplina que tolera. Agora, se você quer parar, entenda, força de vontade sozinha não sustenta mudança. Estrutura sustenta. A primeira decisão prática é reduzir o acesso. Não negocie com o impulso. Elimine gatilhos. Afaste-se de ambientes digitais que estimulam recaídas. O cérebro precisa de tempo sem estímulo artificial para se reorganizar. A segunda é ocupar o corpo. A atividade física não é opcional nesse processo. Movimento regula dopamina, reduz ansiedade e devolve ao corpo a sensação de esforço real. Corpo parado, mente vulnerável. A terceira é abraçar o desconforto. Nos primeiros dias o vazio aparece, a inquietação aparece. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de ajuste neurológico. Fugir desse desconforto é o que mantém o ciclo. Permanecer nele é o que quebra a dependência. A quarta é silêncio e rotina. Dormir melhor. Acordar no mesmo horário. Reduzir ruído. Menos estímulo. Mais presença. Quanto menos dispersa a mente, menos ela implora por escapes. E por fim, tenha clareza. Você não está abrindo mão de prazer. Está abrindo mão de uma versão menor de si mesmo. Autodomínio não tira nada de você. Ele devolve. O estoicismo nunca prometeu conforto, prometeu liberdade. Liberdade de não ser arrastado por impulsos. Liberdade de sustentar o próprio olhar no espelho sem desviar. Se essa mensagem te confrontou, ela cumpriu seu papel. Se esse conteúdo fez sentido para você, siga o canal e deixe o like no vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir o que poucos têm coragem de dizer. Até o próximo vídeo.